Para apresentar a chapa? Isso, sem problema. Bom, a chapa 4 DCE Livre, o estudante em primeiro lugar, ela se caracteriza, a princípio, por ter essa pretensão, pelo menos, de ter o estudante e não um grupo de estudantes, um tipo de estudantes em primeiro lugar. Ela busca, ela tem essa preocupação com a universalidade dos estudantes que participam da graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, de certa maneira, também com a comunidade acadêmica, que é um conceito um pouquinho mais amplo. Tendo então a perspectiva de buscar sempre a participação efetiva mais ampla possível desses estudantes e não só daqueles que alguns entendem que são devidamente politizados, que estão devidamente informados sobre as questões importantes da universidade ou do país, como já vi várias vezes pessoas de outras chapas defenderem. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma eventual gestão da nossa chapa vá sempre decidir conforme a maioria dos estudantes entender, se manifestar através de meios que nós pretendemos utilizar, como, por exemplo, a participação eletrônica, tempo para se discutir e dar uma posição e depois se avaliar e se tomar uma decisão com prazo anunciado devidamente, que nós entendemos que são formas de ampliar a participação dos estudantes. Entendemos também que é muito importante, bom, finalizando aquele parêntese, não quer dizer que o que os estudantes, na maioria, vão decidir será seguido, caso a gente seja eleito, mas que isso será sempre levado em consideração e, se for o caso, nós teremos explicitamente de enfrentar o fato de que vamos contra a decisão da maioria, claro que dentro da legitimidade da posição de representação, né? Seja na diretoria executiva do DCE, seja nas representações discentes que eventualmente pessoas da nossa chapa venham a participar. Outra questão que, além da participação nesse nível, tem a questão da participação através dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. Esse ano teve problema do não reconhecimento pela Comissão Eleitoral, pelo DCE, sei lá, de centros acadêmicos que se recém-independizaram, por exemplo, de diretórios mais amplos, como o da engenharia. Então, vários cursos da engenharia não puderam participar, por exemplo, da composição da Comissão Eleitoral. É uma posição respeitável, tem fundamento, foram amparados por advogados, deram parecer, mas eu acho que foi equivocada. A minha posição é a posição da nossa chapa. Então essa questão da participação é muito importante para nós, da universalidade dos alunos que participam da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Outro ponto é a transparência, que é um ponto que fundou, de certa maneira, em 2006, o grupo que se passou a chamar então de Movimento Estudantil Liberdade, com as sucessivas chapas DCE Livre, o estudante em primeiro lugar. Então nós, com esta edição desta chapa DCE Livre, o estudante em primeiro lugar, tentamos resgatar o valor da transparência, que foi o que fundou, que aglutinou inicialmente pessoas bastante diferentes, como por exemplo eu e o Clóvis, em torno dessa ideia, embora o Clóvis tenha surgido um pouco depois. Quando nós fundamos, isso se baseou na questão da prestação de contas da gestão do DCE do ano anterior, que nós entendemos muito deficiente e efetivamente acabou tendo de ser refeita, verificando-se então que havia problemas no mínimo, problemas em parte talvez de dificuldade ou de saber como fazer, mas que também, ao gerarem ruído na informação prestada à comunidade, efetivamente permite também que eventuais falcatruas sejam realizadas sobre o manto do ruído, da prestação meio atrapalhada, que é uma desculpa esfarrapada no nosso entender. E, bom, há uma divisão histórica que uma chapa com este nome, DCE Livre, efetivamente ocupou a posição de diretoria executiva do Diretório Central dos Estudantes da URGS e não seguiu exatamente esses critérios de transparência que nós sempre tínhamos lutado. Em parte, então, por isso, e tentamos então dar essa explicação aos alunos, nossos colegas, que ocorreu então de haver duas chapas com este nome de DCE Livre, com a diferença de que a nossa tem essa questão do estudante em primeiro lugar. Pelo menos o nome, claro, a outra talvez tenha essa pretensão também, não vamos ser excessivamente sarcásticos. Mas um outro ponto importante que para nós é muito presente na vida dos estudantes é a questão de problemas do dia a dia do estudante e não necessariamente o foco em questões internacionais, nacionais. Elas são importantes, mas não se pode perder o foco principal no dia a dia. A URGS, como qualquer organização estatal, tem excelentes
virtudes, mas tem também o defeito clássico de não conseguir fazer uma gestão direita na minudez. Conclua! Concluindo, nós vamos nos focar nisso, nos problemas concretos e, claro, sem descuidar dos demais, Conclua! buscando a participação máxima possível dos estudantes da UFES em geral. Obrigada. Chapa 4 agora é a chapa 5. Só dar uma sugestão para a comissão. Pegar uma dessas folhas e escrever debate.